Como contratar a sua equipe de mão de obra para executar aí a sua casa, o seu prédio. Como fazer isso da forma certa? O que você faria se a equipe que você contratou, você já tivesse pagado mais da metade do valor e o pessoal simplesmente tivesse virado as costas e ido embora? Como evitar problemas na hora da contratação da sua mão de obra, da sua equipe? E eu vou te apresentar os 3 piores erros na hora de contratar sua equipe de mão de obra. E aí, galerinha, para você que não me conhece, meu nome é Bruno, sou engenheiro civil aqui no escritório de projetos e obras Territar. E esse canal ele foi feito especialmente para você. Quer saber tudo aí do mercado da construção? E no vídeo de hoje eu vou te apresentar as 3 piores falhas na hora de contratar sua mão de obra. E claro, eu deixei aqui no final o que eu estou fazendo, qual é a minha estratégia atual na hora de contratar a mão de obra. Melhor do que eu te falar aqui, do que eu ouvi ou do que eu li nos livros, eu vou falar do que eu vivi. E o que eu vivi foi, na minha primeira obra, na obra onde eu comecei com a minha equipe própria, eu contratei um empreiteiro que já viria com tudo. Com pedreiro, com eletricista, encanador, com pessoal do gesso, pintura. Contratei a equipe dele para fazer parte, para ele fazer a parte mais técnica, enquanto eu estava mais na parte de cronograma, gerenciamento da obra, solicitação dos materiais e supervisão técnica. O que aconteceu foi o seguinte: à medida que a obra foi evoluindo, o contrato que eu tinha feito com o meu cliente era o seguinte: eu finalizava a etapa, fazia uma nota, a nota era para compensar em 10 dias e ele pagava proporcional àquilo que eu ia fazendo. Então eu ia executando a obra, a cada 15 dias fazia uma medição na obra, soltava meu boleto para ele, minha nota fiscal. Ele pagava a nota fiscal com um período de 10 dias para o pagamento. Qual foi o problema? O problema é que eu não tinha prestado atenção nisso e quando eu contratei minha mão de obra, eu não acertei esse detalhe com ele. Na cabeça dele, ele ia receber quinzenalmente. Então, sexta-feira sim, sexta-feira não, ele receberia ali o valor fechado. Não seria um valor proporcional à execução, seria um valor fechado. E aí já é o primeiro erro. Nunca contrate a sua mão de obra sem estabelecer um contrato bem definido com o que ele vai fazer em detalhes, tá? Não basta ser genérico, quanto mais detalhe melhor. Qual é o prazo que ele vai fazer? Qual é a forma de pagamento que você vai fazer com ele? Qual é a forma do pagamento que você vai estabelecer ali com ele? E também quais são as garantias que ele vai te dar com relação ao serviço que ele fez. Porque é muito importante você fazer um contrato. Primeiro, pelas questões trabalhistas. Nós estamos aqui no Brasil, tem uma série de leis relacionadas ao prestador de serviço. Isso é uma segurança tanto para você que está contratando, quanto para ele que está sendo contratado. Caso aconteça algum problema durante a obra, pode acontecer algum acidente, então você tem que estar com isso tudo regularizado. E eu confesso para você, na primeira obra que eu fiz, eu não fiz isso com o meu prestador de serviço, por isso que deu problema, isso foi um dos problemas. E vou frisar aqui novamente, seja extremamente específico. Um exemplo, forro de gesso. Existem prestadores de serviço que executam o forro de gesso já com o seu próprio material. Então já escreve, forro de gesso com qual material? Material XYZ, com a marca tal. Beleza. Outra coisa, às vezes você contrata uma azulejista para poder fazer seu piso. Você contratou tudo bonitinho. Aí quando chega na obra, o seu cliente vem com aquela peça gigantesca, peça de 1,20 por 1,20. Muitas vezes, o seu prestador de serviço nem sabe como que faz a instalação disso. O orçamento que ele te deu nem está previsto isso. Ele pensava que ia ser um porcelanato normal de 60 por 60. Então, seja detalhista na hora de fazer o seu contrato. Não esqueça de nenhum detalhe, para que isso lá na frente não dê problema. Um exemplo, vou fazer um quarto. Esse quarto tem banheiro? Não, não tem banheiro.
é só o quarto. Se durante a obra falar, olha, vamos colocar um banheiro aqui, ok, vamos colocar um banheiro. Então, vai aumentar o serviço, logo o contrato vai ter um adendo falando, olha, vai ter um serviço adicional que é a construção desse banheiro que vai ser executado assim, 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 e o custo é tanto e a forma de pagamento é tanto. É dessa forma, certo? Então, resumindo, primeiro erro, não faça a sua obra sem ter um contrato bem discriminado com todos os detalhes. Segundo erro é, nunca faça pagamentos adiantados. Não importa. Se você for coração mole, você vai se dar mal. Você vai sofrer. Por que eu tô falando isso pra você? Porque eu me ferrei. Eu me dei mal. Eu me dei mal porque eu fui parceiro do cara. Eu fui do lado dele. Eu fui ajudando, liberando mais dinheiro à medida que ele precisava. Só que isso é um grande problema. Quando o dinheiro ele tá mais do que a obra, mais do que a execução da mão de obra, você vai ter que ficar tentando puxar o cara para produtividade. E isso é muito ruim. O que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu paguei o sinal, que é aquele valor inicial, para ele poder se reunir, para ele bancar os custos iniciais. E em cada etapa eu fui pagando. Terminou a alvenaria? Toma. Terminou o piso? Toma. Terminou a janela? Toma. Beleza. O que aconteceu? Tinha itens que não estavam finalizados. A alvenaria ainda faltou um detalhezinho ali. Ah, aquela janela faltou um requadramento aqui. O piso ainda faltou um pedacinho. As coisas começaram a ficar em abertos, mas os pagamentos tinham sido feitos completos. Aí deu problema, porque eu tinha pago mais do que a obra tinha sido executada. E o que aconteceu? Como esse fluxo de caixa, como eu falei no começo, não tinha sido organizado, eu, junto com o meu cliente, tínhamos definido uma forma de pagamento e eu, junto com o meu prestador de serviço, tínhamos feito outro acordo. Então deu diferença. Nesse lado aqui, eu fazia a medição a cada 15 dias e tinha mais 10 dias para eu receber. Então, basicamente, cada medição ficava por volta de 25 dias. Pelo menos essa primeira medição ficava por volta de 25 dias. Já o meu prestador de serviço, ele queria receber toda hora. Toda sexta-feira, uma sexta-feira sim, outra não, ele queria receber. Esse meu cliente, ele tinha definido que só me pagaria quando eu finalizasse a etapa. Já o meu prestador de serviço, eu tinha definido que eu ia pagar para ele quinzenal. E isso deu muito problema. Deu tanto problema que chegou uma hora que ele queria receber, só que eu não tinha recebido ainda. Então ficou nesse impasse. Ó, só consigo te pagar depois que você finalizar a etapa. Aí ele foi, finalizou a etapa, só que ficou cheio de defeitos, cheio de coisas para fazer. Eu recebi e ele me pressionando. Preciso pagar o pessoal, que não sei o quê. Fui lá e paguei. No que eu paguei ele 10 horas da manhã. Quando chegou meio-dia, eu cheguei na obra. Sabe quantas pessoas que tinham lá? Nenhuma. Simplesmente ele pegou a equipe dele, colocou dentro do carro e foi embora. E não voltou mais. Aí quando eu liguei pra ele, eu falei assim, ô meu amigo, volta aí, cara, você precisa finalizar a obra. Tem coisas em aberto, eu acabei de te pagar, como assim você não vai dar continuidade na obra? Aí ele me respondeu assim, essa forma de pagamento aí eu não concordo não. E é isso. E eu fiquei desesperado, porque eu tinha obra para fazer, coisas que eles fizeram estavam em aberto, outras eu tive que refazer, e o dinheiro que eu já tinha pago não foi devolvido, óbvio. Então, esse é um problema quando você faz o pagamento adiantado. O terceiro problema, nunca contrate um prestador de serviço por diária. Diária não existe. Muitas vezes, pessoas contratam por diária na expectativa de que eu vou contratar ele por diária, vou ficar forçando ele a produzir mais, quase que com chicote assim, vou ficar aqui assistindo o cara trabalhar para ver se ele gera produtividade e assim eu economizo. Por quê? Eu ia contratar um pedreiro para fazer aqui a minha obra, um construtor, ele me cobrou 20 mil reais. Agora, se eu pagar na diária, 200 reais na diária, não é possível
que ele vai ter essa quantidade de diária que chegue nos 20 mil reais. Você entende? Então, né, muitas vezes, com esse pensamento de que eu vou ganhar mais se eu contratar a pessoa na diária, você vai ganhar mais. Você vai ganhar mais dor de cabeça, você vai ganhar mais problema, você vai ganhar muitas coisas negativas a mais. Porque você vai tentar forçar o cara não vai acelerar, não tem como. Eu não conheço ninguém que seja produtivo na diária igual ele é produtivo por tarefa. Não conheço. Eu chego na obra e tem dois prestadores de serviço na obra. Uma é por diária, outra é por tarefa, fica muito claro. O por diária trabalha muito mais tranquilo. Quando chega 4 horas, ele para tomar o café, olha para o lado, se não tiver ninguém, ele vai pegar as coisas dele e vai embora. Já quem está trabalhando por tarefa, ele para tomar café 10 minutinhos, vai embora depois do horário, ele tenta render o máximo, ele é o primeiro a chegar e o último a sair, porque quanto antes ele finaliza, antes ele recebe, não faz sentido você ficar ali demorando. Um exemplo. O que é melhor? Você receber R$1.000 em 10 dias ou R$1.000 em 20 dias? Não faz sentido você demorar. Quanto antes você terminar, se você finalizar a tarefa em um dia, você recebeu R$1.000 em um dia. Então, evite contratar mão de obra por diária. A não ser que seja algo super pontual. Olha, eu preciso que você venha aqui para corrigir esse defeito. Coisas que você sabe que vai ser 1 dia, 2 no máximo. Agora, grandes tarefas, evite. Pague por tarefa, pague ali da forma correta que eu vou te falar agora. Mas antes de te falar, se você está gostando do conteúdo desse vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal. Mas antes de eu te apresentar como que eu estou fazendo hoje, qual que é a forma certa de contratar sua mão de obra, se você aí está prestes a receber o seu imóvel novo, ou se você é um engenheiro, técnico, arquiteto e não consegue entrar na área, tem uma certa dificuldade, ou até já trabalha na área, mas gostaria de prestar um serviço adicional, eu vou te apresentar agora esse checklist que ele foi desenvolvido aqui no escritório para que a gente internamente fizesse as vistorias de recebimento de imóveis. Quando você compra um apartamento na planta, você tem um dia que a construtora vai te chamar para fazer o recebimento das chaves. Ele vai te apresentar todo o imóvel, todos os detalhes, e você confirma se o imóvel ele está tudo ok ou se tem alguma falha. Se tiver alguma falha, a construtora ela tem que corrigir e depois volta para você novamente avaliar. Avaliou, tá ok, então tudo bem, pode assinar como recebeu o imóvel. Então, para você que não é profissional da engenharia civil, mas que vai receber o seu imóvel, isso aqui é muito importante. Porque todos os defeitos que você aceitar, porque você não sabe verificar, todos os defeitos que você aceitar na hora que você assina, você perde a garantia. E para você ter que arrumar isso na sua casa nova, no seu apartamento, você vai ter que contratar um pedreiro, um profissional para ir lá e resolver isso. Então, evite problemas. Receba seu imóvel da forma correta com o checklist que é extremamente didático. E para você que é engenheiro, técnico, arquiteto e também gostaria de prestar esse tipo de serviço, esse aqui é um serviço maravilhoso, porque uma vistoria dura em média 1 hora. Nessa 1 hora, você pode cobrar de 250 a 400, dependendo do padrão do imóvel, 500 ou até mais. Imagina, hoje você faturar, fazendo 2 visitas, R$500 a R$1.000, fazendo 2 vistorias por dia. Quanto que isso não dá no mês, certo? Então essa é uma ótima oportunidade para você. E vamos direto ao ponto. Como eu te recomendo a fazer quando você for contratar sua mão de obra? Primeiro, você vai ter que pedir que faça um contrato. Ou você faz, ou o prestador de serviço faz, mas de qualquer forma, os dois têm que estar de acordo. O contrato bem detalhado, bem definido. Outro ponto, você precisa estabelecer um cronograma da sua obra e não apenas um cronograma genérico. Por exemplo, é uma laje por mês.
até junho a gente termina, até dezembro a gente termina. Não. Você tem que descrever etapa por etapa e qual é o tempo que você vai executar. Então você vai ter ali o seu cronograma completo e detalhado. Com o cronograma de execução de obra completo e detalhado, você vai ter a data de início e término de cada tarefa. E você estabelece para cada tarefa uma porcentagem e um valor que você vai pagar. Por exemplo, a alvenaria é 5%. Então, tudo bem, você terminou a alvenaria, você vai receber 5%. Suponhamos que sua mão de obra tenha sido R$100.000, para facilitar a nossa conta. Se ele terminou a alvenaria e a alvenaria é 5%, logo a medição que você vai pagar para ele é 5%, certo? Então, estabeleça um cronograma, e nesse cronograma você estabelece o pagamento sobre cada etapa, beleza? E como que acontece? Primeiro pagamento, sempre é o pagamento do sinal. Você pode dar um sinal de 5%, de 10%, varia de acordo com o valor da sua obra também. O que é interessante? Você tira o valor ali inicial, que é o valor que ele vai se organizar para montar a equipe dele, para trazer, e você também estabelece o mesmo valor para o final. Então, um exemplo, é 10% do sinal e 10% no final. O restante do valor, os 80%, você vai distribuir esse valor nas etapas, beleza? O sinal é para que ele se organize, ele coloque gasolina no carro, ele já pague ali as primeiras diárias do pessoal ali, de alguém que ele for contratar. E os 10% final, caso seja 10%, esses 10% você só vai pagar quando você confirmar que tudo que ele fez está correto, está certo, está ok. Então, como que funciona? Pagou o sinal, ele começa a trabalhar. Finalizou a tarefa, pagou. Finalizou, pagou. Finalizou 50%? Paga os 50%. Nunca o financeiro tem que ir antes da construção. Primeiro constrói, depois paga. Construiu, pagou. E o que você faz para que a pessoa simplesmente não vá embora? Você segura os 10% no final. Ele só vai ter esse 10% se ele finalizar toda a obra com a qualidade que vocês acordaram, com padrão de técnica, com prazo, tudo bonitinho, aí ele vai receber esse valor no final. E você também não pode esquecer que todo serviço tem uma garantia. Tem itens que têm uma garantia maior e tem outros que têm uma garantia menor. Mas todos os itens dentro da sua obra possuem uma garantia. E para você que chegou até aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever, e eu vou deixar aqui no card o vídeo de como começar na engenharia ainda esse ano de 2024.